Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo a gente vai analisar o Roadmap Android, para você que quer aprender a criar aplicativos Android e está começando aí os seus estudos. Você procurou aí por Roadmap e acabou encontrando esse Roadmap aqui de Android. Inclusive é um roadmap muito bom, né? Esse aqui é o site roadmap.sh. Aqui você consegue procurar, né, por roadmaps na parte de front-end, back-end, DevOps, Android, iOS, blockchain. Nesse caso aqui a gente está acessando o roadmap de Android. E esse aqui é o de 2025, né? Então ele já foi atualizado. Se você está procurando um guia de estudo e caiu nesse roadmap aqui, e você viu essa pancada de coisa para estudar e desanimou, que é o que muita gente acaba fazendo, né? Desanimando quando vê um monte de conteúdo desse daqui, fica comigo até o final do vídeo. Eu vou te explicar exatamente o que tem dentro desse roadmap, o que realmente vale a pena você aprender para você que está iniciando agora, né, e quer ter as suas primeiras experiências. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar exatamente o que você deve aprender, né, desse roadmap. A gente vai fazer uma análise e verificar se esse roadmap realmente ele está coeso, né, se ele realmente está correto. Para você que não me conhece, meu nome é Marcos Duarte. Eu sou especialista em desenvolvimento de aplicativos Android e eu vou te falar exatamente, com base na minha experiência, o que tem de interessante nesse roadmap que realmente você deveria aprender. Lembrando que eu estou falando com aquelas pessoas que começaram agora, né, os seus estudos na área de desenvolvimento Android, ou aquelas pessoas que vão começar ainda. Ou seja, você é um total iniciante, você não teve nenhum tipo de resultado ainda na área da programação. Então vamos analisar aqui esse roadmap. Primeiro, começando aqui, né, pela parte superior, aqui ele fala, né, para você escolher uma linguagem. Você pode escolher tanto por Java quanto por Kotlin, né? Se você clicar aqui, você consegue ver os detalhes do roadmap, né? Por exemplo, aqui ele vai explicar um pouco sobre a linguagem Kotlin, que é uma linguagem multiplataforma, e você vai ter várias características aqui da linguagem Kotlin, da linguagem Java, e você pode traduzir isso daqui para você entender o que está sendo falado aqui. A primeira parte do roadmap é que ele fala para você escolher entre Kotlin ou Java. Eu recomendo que você inicie pela linguagem Kotlin, né? Você foque os seus esforços na linguagem Kotlin, porque a gente não utiliza mais o Java no desenvolvimento Android. Durante muitos anos, a gente utilizou o Java, né, no desenvolvimento Android. Só que agora não é mais necessário. Nós temos aí, né, o Jetpack Compose com a linguagem Kotlin. Temos até um paradigma melhor, né, do que o paradigma antigo. Então a gente não precisa mais da linguagem Java. Você pode criar aplicativos com Java? Pode. Ainda dá para você fazer isso lá no Android Studio e você consegue fazer isso. Eu recomendo? Não recomendo. Inclusive, eu não recomendo nem para estudo, mas se você quiser aprender isso daqui depois, você pode aprender, vai ser um conhecimento a mais. Aprender o Java nos dias atuais, para o contexto de desenvolvimento Android, é só se você quiser pegar projeto legado. Porque se você vai criar uma aplicação do zero, tanto para freelancer ou quanto para você mesmo, não vale a pena você usar o Java. Porque o Java não tem mais suporte a uma série de bibliotecas. Não tem atualização mais. No caso do Android, tá, pessoal? A gente não está falando de outras áreas. Estamos falando especificamente do Android. Qualquer desenvolvedor sério vai concordar comigo que Java não vale mais a pena você se esforçar, né? Principalmente agora você que está começando. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não há necessidade de começar pelo Java. Você pode aprender depois. Essa é a minha dica, porque senão você vai ficar perdendo tempo com conteúdos que não compensam você aprender agora. Então entenda bem o que eu estou querendo dizer aqui. Foque 100% dos seus esforços na linguagem Kotlin. Então, entre a linguagem Java e Kotlin, 100% Kotlin aqui. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou até pegar aqui, vou tirar um print para a gente fazer algumas anotações aqui. Ó, vamos lá. Me acompanha aqui. Eu vou até colocar aqui, ó, linguagem Kotlin, né? Você vai aprender. Depois a gente tem a parte dos fundamentos. E aqui nos fundamentos, a gente tem aqui o Development IDE, ou seja, a IDE de desenvolvimento. Nesse caso aqui é o Android Studio, né, que você vai utilizar. Então, nesse caso, você vai precisar entender sobre o ambiente de desenvolvimento. O básico, né? Ó, inclusive, ele coloca até aqui no roadmap, ó, o básico de Kotlin, né? Ele nem coloca Java aqui, né? Tem as duas opções, mas ele já coloca logo de cara aqui, ó, o básico de Kotlin. Então, porque o Kotlin é a linguagem oficial, então não tem porquê eu
falar para você aprender o básico de Java. Você pode aprender, né? Mas o próprio roadmap já acabou, não sei se ele deixou escapar aqui, né? Mas ó, básico de Kotlin, né? Então é necessário você aprender a linguagem Kotlin. O básico de Kotlin, né? A gente escolheu Kotlin, então a gente vai aprender os fundamentos de Kotlin, toda a parte estrutural, né? Variáveis, if else, estrutura de repetição, arrays, toda a parte básica da linguagem. Você precisa aprender bem essa parte aqui. Depois ele fala aqui no roadmap o básico de orientação a objetos. Também é extremamente importante. Toda a parte da linguagem você precisa aprender. Então a gente vai marcar aqui. Essa parte do roadmap, ok, temos que aprender. Aqui ele fala, né, sobre Data Structures and Algorithms, né? Você sim vai precisar aprender essa parte básica aqui. Eu falo até mais, tá? Lógica e algoritmos. Isso daí é o básico para você se tornar um programador. Aqui ele fala do Gradle, né? Aprender a utilizar o Gradle. O Gradle é muito utilizado no Android Studio, né? Como ferramenta de automação. Então você precisa aprender o básico do Gradle aí e aprender a criar, né? Aqui ele coloca, né? Para você aprender a criar ali o básico, né? Um aplicativo básico ali, um Hello World. Legal, toda essa parte aqui dos fundamentos, você realmente precisa aprender. Linguagem Kotlin, Java não precisa. E aí, passando para cá, nessa parte de versionamento, ele coloca para nós aqui o GitHub, o Bitbucket e o GitLab. Nesse caso, não há necessidade de você aprender todos esses daqui. Só o GitHub. Vai no GitHub, não perde muito tempo com esses daqui. Você pode aprender depois? Pode. Mas não há necessidade de focar tudo isso daqui logo no início. Aprende o GitHub, que é o principal. E o Git, né? Então, vamos colocar aqui, ó, GitHub. Os dois você precisa aprender. Aí aqui na parte inferior, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para você. Na parte inferior, a gente tem aqui os componentes do Android, né? As activities, intents e os services. Aqui se enquadra muito mais no paradigma antigo, lá com XML, né? O imperativo. Essa parte de life cycle, state changes não, mas life cycle, né? Essa parte de intents é muito mais usado lá no paradigma antigo. Aqui na parte de services, nem tanto, né? Content Provider, Broadcast Receiver. Então aqui, beleza. A gente pode colocar aqui sim, é importante. E aqui não há necessidade, apesar que no Jetpack Compose você vai usar sim algumas dessas questões aqui, como por exemplo state. Tem também o ciclo de vida lá, só que não é bem da atividade, e sim do Compose, que são os efeitos colaterais. Nesse caso, como a gente não vai, eu não estou recomendando você ir direto para o imperativo, eu acho que é mais interessante você ir direto para o declarativo com o Jetpack Compose. Então aqui você poderia deixar para aprender depois. Isso daqui não seria muito interessante. E aí você desce aqui, tem a parte do Jetpack Compose, né? Inclusive, vamos finalizar esse print aqui, ó. E a gente vai descer um pouquinho mais aqui para a gente tirar mais um print da tela, né? Para mim conseguir explicar outros pontos aqui do roadmap. Então aqui eu vou descer um pouquinho mais e eu vou printar a tela aqui para a gente conseguir trabalhar aqui. Aqui no Jetpack Compose, ele coloca no roadmap, para mim é obrigação, toda a parte estrutural de navegação, de componentes, você vai aprender aqui no Jetpack Compose, né? Interface e navegação. Aí nesse caso, né, essa parte de layouts é lá do paradigma antigo, ó, frame layout, linear, relative, constraint. Isso daqui é lá do paradigma antigo. Então, como eu estou indicando você aí direto para o Jetpack Compose, isso daqui você não precisa aprender, porque tudo isso daqui faz parte do XML, ó, text view, dialogues, buttons. Esses componentes também são usados no Jetpack, só que com nomes diferentes. Pelos nomes que estão aqui, né, Recycler View, List View nem é usado mais. Isso daqui é do paradigma antigo. Então isso aqui você pode pular esses elementos de layout, né? Ele deveria colocar também os elementos de layout do Jetpack, porque aqui é do paradigma antigo. Então aqui você não vai focar nisso. Vai descer, você vai focar nos elementos, né, nos componentes do Jetpack e na parte de navegação também. Aí aqui fala, né, da parte de design e arquitetura. Mas antes de ir para a arquitetura aqui, vamos acessar aqui a parte de storage. Na parte de storage, a gente tem aqui o Share Preference, Data Store, o Room Database e o File System. Nesse caso, o Share Preference ele é muito mais usado no paradigma antigo. Pode ser usado no Jetpack? Pode ser usado. Porém, ele não é muito interessante. É mais interessante o Data Store. O Data Store é um Share Preference aprimorado, né? Só que ele trabalha de forma assíncrona. Ou seja, ele é muito melhor do que o Share Preference. Então, nesse caso, entre os dois aqui, eu recomendo você focar os seus esforços no Data Store. Se você quiser aprender o Share Preference,
tranquilo. Então eu vou colocar aqui e pode ser interessante também, mas o foco seria aqui o Data Store. O Room Database, independentemente se é paradigma antigo ou paradigma novo, o banco de dados local, né, do Android oficial é o Room, não é mais o SQLite. Então você vai aprender o Room é obrigação. E esse file system, né, esse sistema de arquivo aqui, não é tão obrigatório no começo, então não vou marcar. Esses três aqui seria obrigatório, principalmente Data Store e Room. Share Preference é a gosto, tá? Aqui na parte de arquitetura, ele coloca MVI, MVVM, MVP e MVC. São padrões de projeto, né? Arquitetura. Nesse caso, eu não vou recomendar para você aprender nem o MVI e nem o MVP. MVC é o padrão, né, do Android, então eu vou marcar aqui, você tem que aprender sim a estrutura MVC. O MVP, ele não é mais utilizado como há alguns anos atrás, antigamente ele era bastante usado. Só que o MVVM, ele é muito mais utilizado que o MVP e resolve todos os problemas que o MVP tinha. Então, usar o MVP hoje não faz muito sentido. A maioria das empresas, das vagas, vai pedir MVVM, que também é conhecido aí como Clean Architecture. Então, eu recomendo você aprender MVVM, né? O Jetpack Compose, inclusive, é 100% compatível com o MVVM. Então, MVVM e MVC, obrigação. MVI quase não é utilizado, não há necessidade de você focar no MVI e nem no MVP. Foca só em MVC e MVVM. Aí depois você pode focar nessas arquiteturas caso você queira aprender. Mas no começo, não tente aprender tudo isso daqui, porque você vai perder bastante tempo e no final, o mais importante é o que eu estou anotando aqui para você. Ó. Então você vai aprender MVVM e MVC. Aqui na parte de Firebase, né, ele colocou o Firebase, que é muito importante, é um dos servidores mais utilizados aí do Google, né, para desenvolvimento Android, iOS. Aqui no Firebase ele colocou vários serviços, né, o Authentication, o Crashlytics, o Remote Config, o Cloud Message e o Firestore. Desses daqui, eu recomendo o Authentication. Authentication, né, é extremamente importante para você criar a tela de login, cadastro, né, autenticação de usuário. O Firestore, que é o banco de dados oficial do Firebase, né, um banco de dados baseado em coleção. Então, banco de dados, autenticação. O Cloud Message não é tão obrigatório assim, tá? Você pode aprender depois. Desses três aqui, não há necessidade. Esses daqui você pode aprender depois. Esses daqui sim. Esses daqui é praticamente obrigação, tá? Você aprender. E eu colocaria mais um aqui que ele não colocou no roadmap, que é o Cloud Storage, que é a parte de armazenamento. Eu colocaria também aqui, ó, o Storage. Ele não colocou aqui, que é mais importante do que todos esses daqui. Em questão de prioridade. Depois viria os outros serviços. Aí a gente tem aqui a parte de rede e a parte assíncrona, que eu vou mostrar agora na próxima parte, né? Eu vou descer um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Beleza. Tirar mais um print aqui, né? Tem que fazer assim, porque senão não dá para fazer. Beleza. Vamos lá. A parte de rede aqui, ele colocou retrofit, né? São bibliotecas que são clientes HTTPs, né? Que vão fazer a requisição HTTP, o consumo de APIs, puxar dados do servidor, né? Ele colocou aqui o retrofit, o OC HTTP e o Apollo Android. De todos esses daqui, o que você deveria aprender, né, é o retrofit. OC HTTP e Apollo Android, não vejo necessidade, pouco usado. O retrofit, ele já foi muito usado e ainda é. Porém, aqui nesse roadmap eu colocaria o Ktor, né? Porque o Ktor é muito superior a todos esses que estão aqui. Então, eu recomendo que você aprenda, tá? Prioridade aí de cliente HTTP é o Ktor. O Ktor é 100% criado na linguagem Kotlin, ele já é o oficial do Android e é melhor do que o retrofit. Primeiro passo aqui, eu colocaria para você aprender o Ktor. Depois, aprende o retrofit também, que tá tranquilo. Agora, esses dois aqui não precisa aprender todos eles. Ktor, retrofit, OC HTTP, Apollo Android, tem até mais, tá? Tem até a SyncTask aí, tem um monte de jeito de você aprender a fazer requisição. Só que você vai perder muito tempo e não há necessidade. Sendo que o mercado já está sendo atualizado para o Ktor já faz um tempo. E o retrofit você ainda vai ver muito projeto. Então, eu aprenderia só os dois. Esses dois você quase não vai ver. Então, você pode aprender depois, não agora. Então, aqui eu colocaria o Ktor, que ele não colocou no roadmap, em primeiro lugar. E depois, se você quisesse aprender o retrofit, eu colocaria também o retrofit aqui. Aqui na parte assíncrona, ele colocou aqui coroutines, né? Coroutines do Kotlin, as threads. E nesse caso, vamos ver aqui, só dar uma olhada aqui.
Na parte de threads, ele fala aqui de handler, looper, né? Loader, async task, todos esses recursos de threads aqui a gente não utiliza mais nos dias atuais. Por exemplo, RX Java. A gente não utiliza RX Java, RX Kotlin, Work Manager, beleza. Agora, essa parte aqui de threads, RX Java, RX Kotlin, a gente não utiliza. É muito raro, você pode aprender depois isso daqui, né? Era muito utilizado, mas hoje, com o uso do Kotlin Coroutines, a gente resolve todos esses problemas. Então, nesse caso, foque os seus esforços no Kotlin Coroutines, porque ele é muito superior a todos esses daqui. E coloque também o Work Manager aí na sua lista, tá? Mas o mais importante é o Kotlin Coroutines. Estou colocando aqui só o que é prioridade para você não perder tempo e se profissionalizar o mais rápido possível. Começar a gerar receita, começar a conseguir as suas primeiras oportunidades. Aí depois você pode aprender outras coisas. É assim que começa, né? A gente não pode levar ao pé da letra o roadmap aqui, senão você vai ficar anos estudando isso daqui e vai perder muito tempo, cara. Na verdade, não é nem perder tempo, né? Porque estudar você está ganhando conhecimento. Mas eu digo assim, é desnecessário, entendeu? Você às vezes acha que tem que seguir à risca isso daqui e não é bem assim. Google AdMob, Google Play Services e Google Maps. Desses daqui, você também não precisa focar, tá? Não precisa, porque a parte do Google AdMob, isso daqui você pode aprender depois, na hora que você for monetizar algum aplicativo. Google Play Services, não sei exatamente o que ele coloca aqui em Google Play Services. Bom, Google Play Services eu acho que é algo simples de você aprender. Então isso aqui você pode aprender depois. E o Google Maps também é muito específico, né? É só quando você for trabalhar com mapas. Isso daqui você pode ver depois. Isso aqui não é um conteúdo essencial para formar a sua base como programador, né? Inicialmente você não precisa saber disso. Aí aqui ele fala, né, da parte de teste. Teste também você não precisa saber, tá, no início. Aqui ele coloca o Express e o JUnit, né? O JUnit para testes unitários e o Express para aqueles testes mais visuais, né? A parte de testes, se você fosse estudar, foca mais nos testes unitários com JUnit. O Express você poderia aprender depois, mas aqui também não é algo obrigatório. Mas eu vou colocar aqui o JUnit para você saber o básico. Aqui na parte de lint, né, o KT-lint ou detect, isso daqui é muito opcional, você pode ver depois, isso aqui não é muito importante. Aí aqui você tem a parte de debugging, né? Aqui você tem o Timber, né? É para você ver logs, né? Aqui você tem o Leak Canary. Aqui é para você ver memória RIP, para você detectar vazamento de memória, né? O Leak Canary é interessante. Você tem esse Chucker, também é legal. E o Jetpack Benchmark, aqui é para fazer benchmark, né? Isso daqui também você pode ver depois. Tudo isso daqui, não há necessidade. Aí aqui você tem a parte, que é a parte de Design Partners. Vamos dar uma olhada aqui. Design Partners, ele começa pelo Repository Partner. Tem o Build Partner, Factory Partner, Observer Partner. De todos esses daqui, para o Jetpack Compose, o mais interessante é o Flow, né? O Flow você precisa aprender, porque ele trabalha junto com Kotlin Coroutines também, ele trabalha com fluxo de dados assíncronos, então para o Jetpack Compose o Flow é importantíssimo, tá? RX Kotlin, RX Java não precisa, Live Data fica a critério. Se quiser aprender, você usa também tanto no paradigma antigo quanto no novo. Então eu vou deixar aqui o Flow e o Live Data. Esses outros aqui não há necessidade. E aqui na parte de injeção de dependência, aqui ele colocou o Dagger, né? O Hilt, o Coin e o Codein. O Dagger já foi muito utilizado, principalmente com Java, né? Então assim, você não vai mais utilizar o Dagger nos dias atuais. Hoje em dia você vai usar 100% aí o Hilt. Hilt é oficial já do Android há muito tempo. E o Coin. O Coin, principalmente para o Compose multiplataforma e para o Jetpack Compose também. Então, nesse caso, você vai aprender o Hilt e depois o Coin. Os dois. Esse Codein não precisa, esse Dagger não precisa. Foca só nesses dois aqui. E aqui tem a parte de distribuição, Firebase de distribuição e Google Play Store. Tá, aqui é o mais importante, Google Play Store, na parte de distribuição. Aqui ele coloca o APK assinado, também é importante você aprender, mas também o Android App Bundle assinado, que é o AB. Aqui tem um recursinho a mais aí que você precisaria aprender. Desse roadmap é isso. É isso que eu recomendo que você aprenda no começo para você se tornar um profissional. Esses são os itens essenciais do roadmap. Isso porque está faltando alguns itens que eu colocaria, né? Que eu coloquei e o roadmap não coloca aqui. Mas beleza,
É um roadmap, de maneira geral, completo, mas para um iniciante mesmo, né, para você que vai formar sua base, tem algumas coisas aqui que são desnecessárias, né? Importante explicar esse roadmap para quem não tem muito conhecimento e você fazer a melhor escolha. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você quiser aprender a criar aplicativos Android com Jetpack Compose, utilizando a linguagem Kotlin, eu tenho um treinamento completo aqui na descrição do vídeo. Todos esses itens que eu coloquei aqui do roadmap, ou pelo menos a maioria deles aqui, mais de 90%, estão no meu curso de Jetpack Compose explicado passo a passo, módulo a módulo, de maneira bem didática. Então, se você quiser aprender comigo e não quiser perder muito tempo, né, tentando aprender tudo isso daqui sozinho, acesse o meu treinamento. Lá você tem grupo de alunos, suporte 1 a 1. Vai valer muito a pena aí. A nossa ideia é facilitar a tua vida. Se tratando de roadmap aqui, é isso que você deveria aprender, você que é um total iniciante. É isso aí, pessoal. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.